Através desse último vídeo que eu fiz falando sobre o sistema religioso e a minha saída, eu pude perceber talvez a incompreensão de algumas pessoas naquilo que eu estava dizendo, e eu gostaria aqui de ser um pouco mais claro e destacar alguns pontos aqui, para que não fique dúvida aos ouvidos dos ouvintes, daqueles que estão nos vendo também através desse vídeo, e dizer o seguinte: a razão pela qual me exponho aqui publicamente não é, a minha luta aqui não é contra pessoas, não é contra indivíduos, não é contra o meu semelhante, meu próximo, não. Porque senão eu estaria totalmente fora do Evangelho, se assim eu fizesse. A essência do Evangelho é o amor, e Cristo apresenta-me o amor não como uma opção, mas como um dever. E eu devo amar o meu próximo, e esse próximo nem sempre é da minha religião, nem sempre compactua com as minhas ideias, nem sempre gosta de mim como eu devo amá-lo, enfim. Então eu estou plenamente consciente dessas verdades. A razão pela qual me exponho aqui é como repúdio a esse sistema religioso que vem se incorporando assustadoramente com um perfil narcisista, fazendo o monopólio da fé, da salvação, prendendo a mente das pessoas àquilo, a ponto delas se apegarem às coisas materiais e se esquecerem da mensagem genuína do Evangelho. Outro ponto que eu quero destacar é o seguinte: algumas pessoas dizem assim, mas por que você ficou tantos anos dentro dessa instituição? Deixa eu dizer para você, a Assembleia de Deus ela tem pouco mais de 100 anos no Brasil. Isso corresponde no máximo a 3 gerações. E eu tive a alegria e o privilégio de me converter a Cristo e ter-me o Evangelho apresentado por homens simples, tementes a Deus. Não eram homens academicamente capacitados, mas eram homens cheios do Espírito Santo, que faziam a obra de Deus com muito temor, com muito cuidado. E eu tive o meu ministério forjado ao pé desses homens, onde a gente aprendíamos a pregar, era em cultos fúnebres, levando palavras de conforto e de salvação a famílias enlutadas. Era olhando e lidando com o drama e com a dificuldade das pessoas, visitando doentes em leitos de hospital, dentro de suas casas, levando palavras de vida e de esperança. Eu fui forjado ao pés de homens de oração, de compromisso, homens que não tomavam do povo, mas davam, homens que davam tempo, davam as suas instruções, a sua oração, o seu ensino, que contribuíam, que iam aonde ninguém queria ir, que adentravam pelas regiões rurais, pelos sítios, nos lugares mais ermos, onde tinha uma família, ali se começava a evangelizar, tornava-se um ponto de pregação debaixo de uma árvore, na varanda de uma casa, na casa simples de um irmão. Por às vezes aquele trabalho crescer, as pessoas começarem a se ajuntar naquele lugar, surgia a necessidade de construir então um espaço para se adorar a Deus. Aqueles mesmos irmãos regaçavam as mangas, contribuíam, faziam os mutirões, ajudavam, construíam com toda alegria e serviam a Deus com toda a singeleza. Eu venho deste tempo, eu venho dessa escola, eu vi isto, eu cresci vendo isso acontecendo. E vendo o amor, vendo esses homens de Deus não andando em carrões, não sendo eles vaidosos, com altos salários, não, mas se doando pela causa do Evangelho, fazendo com muito esmero, com muito amor, com muita dedicação, visitando pessoas simples, tomando café no fogão, onde as panelas eram todas queimadas, onde a pessoa às vezes na sua simplicidade colocava o café e ela mesma assoprava para você achando que estava lhe fazendo um favor. É disso que eu estou falando. Aí nós vemos uma geração que vem surgindo agora, que viu esse trabalho feito, desbravado. Os homens do passado arrancaram os tocos, abriram caminhos. Agora chega uma geração que de repente eles assumem e industrializam a igreja e fazem disso um comércio. E começam a correr atrás de status, de posição, de altos salários e fazer templos luxuosos, porque enquanto a igreja estiver
mais preocupada com um templo luxuoso, com paredes, com concreto, do que com uma alma faminta, sedenta, essa igreja não é legítima. Essa igreja não está vivendo o evangelho. Então, para mim que vi tudo isso, eu tinha duas opções. Eu poderia perfeitamente olhar tudo isso e seguir no politicamente correto, como muitos fazem. Vamos olhar para Cristo, como muitos dizem, né? Nós estamos aqui para olhar para Cristo, mas se é para olhar para Cristo, por que eu tenho que compactuar com isso? Se é para olhar para Cristo, por que eu tenho que estar entranhado no meio disso? Então eu poderia ou seguir o politicamente correto, ou tomar a posição que eu tomei. Isso me doeu muito, porque eu dediquei a minha vida, me criei dentro desse ministério e vivi e me dediquei intensamente a esse trabalho. Doeu muito o meu coração, mas eu queria dizer para você, arrependido eu não estou. Eu estou com a alma lavada. Eu estou com a alma lavada. Pode ter certeza disso. Eu estou com a alma lavada. É triste ver alguns irmãos de fé, alguns com aqueles famosos agouros, né, religiosos, as chantagens religiosas. Ah, Deus vai pesar a mão sobre você. Você agora vai ver quando Deus tocar. É triste pensar que muitas pessoas que às vezes estavam com você pensam e não vê a hora de uma tragédia acontecer na sua família, de um mal acontecer, mas eu queria dizer uma coisa para você. Se você espera a minha morte, eu quero dizer para você o seguinte, eu já morri faz